Imagina uma mulher que no seu segundo emprego remunerado, ela inicia um namoro. E na primeira conversa desse casal sobre finanças, ela simplesmente é sincera e diz: estou completamente endividada. Todo o meu cartão já foi gasto, eu estou pagando o mínimo para conseguir ter dinheiro para o mês e eu não sei o que fazer. E essa é uma história real. O ano é 2011 e essa mulher é a minha esposa. E assim começamos o nosso relacionamento e a nossa primeira conversa sobre finanças, ela me trouxe essa bomba falando que estava endividada e eu perguntei: pelo que você está endividada? E ela: eu tenho muitas compras de sapatos parceladas. Parcelas que cabiam no orçamento do salário dela, mas várias parcelas foram cobrindo todo o seu salário. Antes de tudo, eu falei para ela: não se preocupa. Se endividar é normal, até porque você não foi ensinada sobre consciência financeira, você não foi ensinada sobre educação financeira, e agora que a gente tem um relacionamento, eu vou cuidar de você e vou te ensinar sobre isso. Primeira coisa que fizemos foi eu pagar a fatura inteira dela para que o limite fosse liberado e ela pudesse voltar normal a viver o mês. A partir daí, eu falei para ela: nunca mais dívidas de sapato. E a gente começou a unir as nossas finanças para que eu ensinasse e a gente vivesse como um casal financeiramente unido. As finanças de um casal é extremamente importante. De lá para cá, as finanças foi como o terceiro integrante do nosso casamento. Vem junto com a gente a nossa evolução como pessoa e como casal, as finanças precisam estar juntos. Todos os anos, você precisa fazer uma declaração de imposto maior do que a declaração do ano passado. Se não, significa que você está parado na vida, não está avançando de forma patrimonial. Aqui em casa, eu tenho uma filosofia e uma doutrina sobre finanças da casa. Não existe dinheiro de um e dinheiro do outro. Foi por isso que lá no começo do nosso relacionamento, eu simplesmente peguei a dívida dela, quitei e a gente veio trabalhando para que a vida financeira melhorasse. Porque não existe dívida dela. Se eu aceitei-a como um casal, não existe mais finanças dela, finanças minhas. Tanto que eu já recusei trabalhar com casais que queriam: não, as nossas finanças são separadas. E eu falei: como mentor de finanças e vida, eu não vou trabalhar com finanças de um casal separado. Então eu recusei, porque para mim não faz sentido isso. Se eu não acredito nisso, eu não trabalho dessa forma. Na minha casa, na minha filosofia de vida, é muito importante que não exista segregação para um casal. Uma segregação financeira é como se fosse um muro que divide as duas pessoas de um relacionamento. Se você não tem união financeira, dificilmente você vai ter união no resto da vida. Pode parecer, mas não tem. Porque inclusive existe infidelidade financeira. Na matemática do casal, é simples, mas é contraintuitivo. Por exemplo, 1 mais 1 no casamento são 3. Se um une com o outro, aquilo se multiplica, não só soma. Os esforços de um mais os esforços do outro somam um esforço muito maior, porque você não começa do zero quando você tem uma pessoa do seu lado. Por isso que na matemática do casal, 1 mais 1 é igual a 3. E isso é uma filosofia que eu aprendi também com o meu pai. Ele me ensinou desde pequeno sobre matemática de casal, onde cada um trabalha junto para atender a casa inteira. A minha filosofia para as finanças residenciais, finanças de uma família, finanças de um casal, é que não existe segregação. Não existe salário de um ou salário do outro. Ambos têm o salário da casa. A gente tem os nossos objetivos hoje aqui em casa, claro, assim como todos os casais, e a gente também tem nossos gastos pessoais, que aqui eu adoto como mesadas para o casal. A mesada para um, a mesada para o outro, e uma terceira mesada que é para a gente se divertir junto. É inacreditável como tem casais que abrem a intimidade que tem um para o outro de vários assuntos, até mesmo traumas de infância ou desejos que eles tenham, mas eles não abrem as finanças individuais de cada um. É inacreditável como tem casais que simplesmente escondem as próprias finanças, as finanças pessoais do cônjuge. Isso não é um casamento, isso é duas pessoas dividindo a mesma casa. Casamento é união. E se você não tem união financeira, que tipo de união você vai ter?
Essa é a filosofia que eu tenho na minha casa. A partir daí, a gente tem todas as nossas finanças abertas em casa, porque é um dinheiro da casa. E esse dinheiro da casa, ele é particionado. A gente tem os projetos, inclusive a gente tem aqui em casa 3 tipos de projeto. Os projetos da Carol, os meus projetos e os nossos projetos. Então, da nossa renda mensal, a gente divide para os projetos dela, porque ela tem que ter a sua individualidade. Ela tem que se desenvolver como pessoa. Ela tem que ter gostos individuais, hobbies individuais, e ela tem que gostar de fazer as coisas que ela pretendia e quer ser. Por exemplo, eu não casei com ela para que ela fosse uma cópia minha. Eu casei com ela para que ela fosse ela e eu dividisse a vida com ela. Então é importante que ela tenha dinheiro para viver os projetos dela. Da mesma forma, os meus projetos. Eu preciso me desenvolver, eu preciso continuar estudando, eu preciso crescer intelectualmente. Então eu tenho gastos de cursos, de educação, gastos físicos, e o outro é o gasto do casal, que são projetos que temos juntos. Por exemplo, uma viagem, uma troca de carro, ou que seja investimentos para objetivos em comum. Nesse caso, a gente tem também 3 tipos de mesadas que a gente pensa aqui em casa e a gente estruturou dessa forma. Por exemplo, lembra que eu te falei que ela tem os gastos para que ela goste da vida dela? Imaginando que nós temos nossos projetos da casa, é muito ruim, e esse sentimento, se você já experimentou, deixa aqui embaixo nos comentários, quando você tem um projeto e você fica com peso na consciência, aquele peso no coração de gastar um dinheiro e não avançar com aquele projeto, não avançar com aquela conta ou alguma coisa do gênero. E isso você tem um sentimento ruim ao gastar dinheiro. Mas o dinheiro, ele só tem uma finalidade, ele só serve para ser gasto. Cabe a nós, adultos maduros, fazer o dinheiro ser bem gasto. Por isso que quando você tem projetos, você tem que ter uma caixinha separada para gastar com aquilo. Por exemplo, presentes de aniversários para os nossos amigos, ou viagens curtas para estar presente em algumas datas importantes, ou até mesmo compras na internet. A Carol gosta de comprar algumas coisinhas que ela vê nos aplicativos do celular dela, e isso não interfere o orçamento da casa, porque tem uma caixinha reservada para a mesada da Carol, e ela gasta aquele dinheiro como ela bem entender. Assim como tem uma mesada para eu gastar como eu bem entender, que não influencia no orçamento da casa. E, claro, quando você vai para um passeio ou um restaurante, para que aquele gasto também não saia da sua mesada, existe uma caixinha para o casal se divertir. Então aqui em casa nós temos, além dos projetos individuais da Carol, os meus e os nossos, a gente tem 3 tipos de mesadas. Mesada da Carol, a minha mesada e a mesada do casal, que é literalmente para que a gente saia para um restaurante ou saia para ir na praia fazer alguma coisa que pode comer, ou simplesmente, vamos fazer um evento, vamos juntos em um evento? Vamos, não vai sair da mesada dela e nem da minha mesada. Existe uma caixinha própria para isso. Com uma organização eficiente, você consegue diferenciar e separar os custos. E nenhum gasto passa a ser doloroso para você. E sim, você vai gastar tranquilo. Lembra, dinheiro só tem uma finalidade: ser gasto. Mas cabe a nós, adultos conscientes, fazer dele ser bem gasto. Por isso que a gente investe o nosso dinheiro e aproveita o nosso dinheiro. E aí entra os 4 pilares, que é o corpo, mente, futuro, presente. A gente está gastando dinheiro cuidando do nosso corpo, a gente investe também na nossa mente e na parte intelectual, a gente investe o dinheiro para o futuro e a gente também usa o dinheiro para curtir o presente. Isso é importante, as finanças estão literalmente envolvidas com os 4 pilares. Mas não vou negar que foi engraçado o jeito que o nosso relacionamento começou. Eu já vinha com a ideia financeira, conheci alguém que não tinha ideia nenhuma de finanças, e a partir dali, ela foi a minha primeira mentorada, ela foi a minha primeira aluna sobre educação financeira, sobre consciência financeira, sobre escolhas conscientes, sobre como aproveitar a vida sem se enterrar na vida. E eu lembro quando ela falou que pagava o rotativo do cartão para que sobrasse dinheiro para ela. Porém, a dívida do cartão nunca diminuía, porque os juros do rotativo era somente para passar de um mês para o outro. E ela só empurrava a dívida para frente e acabava fazendo novas dívidas, porque sobrava uma fatia e ela não tinha essa consciência e aquilo foi virando uma bola de neve. Até que a gente começou um relacionamento e eu falei, não, para, deixa comigo, a partir de agora eu direciono, eu ensino e eu cuido. E assim foi o início do nosso relacionamento.
Eu não sei como é que foi o começo do seu relacionamento, deixa aqui se você já teve alguma dessas inusitadas surpresas. Inclusive, se você acompanha a gente lá no nosso Instagram de viagem, o @desofazando, você já viu que a gente está andando em motos agora e as botas para andar nas motos são mais caras do que os sapatos que a gente compra. Então, realmente, hoje, os custos com calçados, eles ainda se mantêm altos. Se você gosta desse assunto de finanças para casal, de orçamento doméstico, de dinheiro em casa, conversar sobre dinheiro em casa, eu me amarro. Deixa aqui nos comentários alguma dúvida sua, se inscreva no canal, porque a gente vai conversar muito sobre dinheiro por aqui. Manda esse vídeo para aquele casal de amigos que está começando a formar a sua vida e precisa saber dessa matemática do casal, e a gente se vê no próximo vídeo.